conversou no começo do ano, situações geopolíticas que precisam tomar formato para que se cumpra aquilo que está escrito e que o palco esteja preparado, vamos dizer assim, para a vinda de Jesus, para a segunda vinda de Jesus. Então a gente começa a ver a história se desenrolar na nossa frente, e é muito bacana acompanhar isso e perceber que a gente é uma geração que está vivendo esse momento tão importante na história, tão importante nessa era. Então, eles publicaram, até aqui saiu agora uma notícia, ó, Now, do Jerusalem Post. Eles publicaram a íntegra do Acordo Abrâmico. The full text. Declaração de paz, cooperação e diplomacia construtiva e amigável e relações amigáveis entre os Estados de Israel e o Reino do Bahrein. Isso é um marco histórico. E aí tem as assinaturas do primeiro-ministro e do ministro de Relações Internacionais do Bahrein. Então, tentem ler sobre esse assunto. Parece meio confuso no início, quando a gente não está acostumado com essas informações, mas quanto mais vocês irem se atualizando, mais começa a fazer sentido. E é importante a gente olhar para isso não só de uma perspectiva de teorias de conspiração e de alarmar, é o fim dos tempos, Jesus vai voltar amanhã porque assinou acordo de paz, é a falsa paz. Menos especulações, eu diria, e mais assim, um olho na palavra, outro olho na notícia e tentando alinhar e compreender aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo e o que vai fazer. Muito bem, muito bem. Fernanda, está aí ainda? Então, já que fazia tempo que a gente não via você na nossa sala de reunião, você pode orar para a gente começar hoje? Posso. Manda bala, então. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo de estudo. Obrigada pela vida do Vitor e da Stephanie, por eles estarem com o coração disposto a aprender mais a palavra, para estar aqui nos ensinando, nos ajudando para ter uma luz diferente da sua palavra, uma luz, Senhor, que vem do teu Espírito através da vida deles. Obrigado porque nós temos essa ferramenta hoje que nos proporciona aprender tanto com eles, mesmo eles estando do outro lado do país. Pai, eu te agradeço muito por essa oportunidade e que nós possamos aproveitar ao máximo esse tempo de estudo. Venha abrir as nossas mentes e os nossos corações para receber aquilo que o teu Espírito tem a derramar através dessa aula e que não seja somente mais um dia de estudo, mas que isso realmente transforme, Pai, a forma como nós oramos, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como nós encaramos a vida e as notícias que estão surgindo agora. Eu peço que o teu Espírito venha estar durante esse estudo e já te agradeço porque eu sei que será um tempo de qualidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fernanda. Amém, Senhor. Concordo com essa oração. Vem mesmo estar com a gente, vem mesmo abrir os nossos olhos, Senhor. Vem mesmo revelar a tua palavra a nós. Vou colocar aqui desde o começo, então, hoje, as nossas perguntas. Para que a gente tenha essas perguntas aí como base de reflexão já desde o início, que a gente possa olhar para os textos que a gente vai ler hoje com essas questões em mente e com essas reflexões em mente. Certo? Débora, quais capítulos a gente tinha que ler para hoje?
12 a 15. 12 a 15, muito bem. Só que aí o que a gente vai fazer é a gente vai ler juntos. E eu não sei se a gente vai chegar lá no 15, mas provavelmente o 12 e o 13 a gente vai ler inteiros juntos, porque são capítulos muito importantes, ricos em detalhes, cheios de detalhes. Você tem alguma pré-pergunta, Débora, ou algum pré-comentário antes da gente ler versículo a versículo da sua leitura? Sim ou não? Não? Tem alguém me pedindo o link aqui da reunião, deixa eu ver. Ok, então pode pegar a Bíblia de vocês e abrir em Êxodo 12, que nós vamos ler versículo por versículo juntos. Êxodo 12, tenhamos em mente então que as pragas, o Senhor já havia enviado 9 pragas sobre o Egito e anunciado a 10ª praga, que seria a morte de todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Isso foi, a gente leu em Êxodo 11, agora em Êxodo 12 a gente vai ver a instituição da Páscoa, quando o Senhor institui a Páscoa, e qual é a saída que o Senhor dá para os filhos de Israel em relação a essa 10ª praga. Lembrando também, uma breve recapitulação, a gente viu que a partir depois da 4ª praga, o Senhor começou a fazer distinção entre os filhos de Israel e os egípcios. Então, até no começo dessas pragas, os filhos de Israel sofriam as consequências da praga praticamente junto com os egípcios, provavelmente. O texto não fala explicitamente disso, mas fala que a partir daquela praga, fala que o Senhor passou a fazer distinção entre Israel e os egípcios. E aí, em todas as pragas, fala que o Senhor estava fazendo distinção entre Israel e os egípcios. Conhece essa menina aqui, ó? Boa noite. Foi pra Uau! Não, acho que eu tô Prazer. conhecendo agora. De tanto tempo que eu não vejo. Olha o outro aqui que tá entrando, Lucas. Senhor, hoje, Tá chovendo hoje a aí? reunião Deve vai ser abençoada mesmo hoje. Deve ser por isso. Muito bem. Brincadeiras à parte, Boa viu, noite. Fernando? Não tô pegando no seu pé, não. Senão não volta mais, coitada. Não, ela falou que agora ela vai toda Agora terça-feira tá aí. Então tá bom. Aliás, Paulo, eu ia te falar que a gente seria interessante a gente começar a rotacionar o pessoal que compartilha. Então, seria interessante a gente selecionar algumas pessoas para a próxima semana. A próxima semana, a Fernanda vai falar sobre Êxodo 15. Então, amor. Próxima semana, a Débora vai falar. O que você acha da gente fazer isso? E aí eu e a Stephanie, a gente só vai ponderando e ajudando. Hã? Força. É bom essa Ó, ideia. a Fernanda já deu um ok, ó. Ela gostou. É bom porque força, né, a gente a ler. Né? Eu tô pensando nisso aí. Eu vou conversar com o Paulo depois da reunião hoje, ver se a gente consegue organizar isso. Enfim, voltando ao resumo que eu estava fazendo breve aqui, a gente viu então essa distinção que o Senhor começa a fazer entre os filhos de Israel e o Egito, né? E aí, na 10ª praga que o Senhor anuncia, de novo a gente vai ver então que o Senhor vai fazer uma distinção entre os filhos de Israel e os egípcios. Então, no capítulo 11, só voltando um pouquinho, no versículo 7, fala assim: contra os israelitas nem mesmo um cão latirá. Então, ele está falando do impacto dessa última praga no Egito, né, que todos os filhos primogênitos dos egípcios iriam morrer e todos os primogênitos dos animais iriam morrer, porque o Senhor passaria entre eles, mas dentre os filhos da casa de Israel, nem um cão latiria. E por que ele fala nem um cão latiria? Porque entre os egípcios ele fala que teria um grande... qual que é a palavra que usa? Não é clamor, um grande pranto entre os egípcios.
Um grande clamor, no versículo 6. Então haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes e nem jamais haverá. A gente vai ver esse clamor acontecendo no capítulo 13, esse pranto, né, na verdade, acontecendo no capítulo 13. E é interessante, eu vou dar um fato cultural para vocês. A gente conhece um casal aqui que eles são do Egito, são egípcios. E a gente estava com eles aqui em casa essa semana passada, no final de semana, e ele estava falando dessa questão do pranto, assim, que o choro, que faz parte da cultura você ter que prantear pelo seu morto. E que não é só um chorinho, né? A gente estava falando, então, de um versículo bíblico que usava a palavra choro, mas que era essa palavra pranto. E aí eles estavam explicando para a gente, há uma grande diferença entre um simples choro, ou até mesmo choro aí aqui na cultura ocidental, quando o pessoal chora quando alguém morre, aquele choro contido. No Egito, ele falou que faz parte da sua obrigação, vamos dizer assim, como uma família que está em luto ou pranteando pelo morto, faz parte. Ele falou que é basicamente um escândalo que você tem que fazer, né, como parte até mesmo das tradições culturais, assim. Então, eu imagino esse escândalo, essa gritaria de pranto, de dor, de perda, numa escala em que todas as famílias do Egito perderam o seu filho primogênito, né? Então imagina esse barulho que aconteceu de pranto no Egito, e o Senhor fala que dentre os filhos de Israel não seria ouvido nenhum cão latino, o que é impressionante. Então, capítulo 12, nós vamos ler versículo por versículo. Eu só quero ter essa outra Bíblia aqui, onde tem os grifos, para eu dar uma olhada. O Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses. Então, ali o Senhor estava instituindo um novo calendário, inclusive, né? Esse mês será o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, é o mês de abril, né? O mês que, no calendário que o Senhor estava instituindo. Então, seria o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Então, depois de 10 dias, né, Deus estava instituindo um novo calendário. No 10º dia, cada um deveria tomar para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de sem defeito. Então, grifa, se você está anotando, grifa aí, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Então, imagina a cena. Às vezes a gente só lê isso daqui e não imagina a cena, mas imagina que você trouxe um cordeiro para dentro da sua casa. Você manteve esse cordeiro por 14 dias cuidando dele. E aí agora você tem que matar e comer esse cordeiro. E com algumas especificações aqui, né? Então depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. Então veja que havia uma especificação, uma ordem específica do que era para fazer com o sangue daquele cordeiro. Então era para matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos batentes e nas vigas da porta
nas casas em que eles estiverem tomando aquela refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não comereis cru nem cozido em água, mas assado no fogo junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Ponto importante da gente entender a refeição da Páscoa. A refeição da Páscoa não é só o pão sem fermento, era a carne do cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas. E tudo isso tinha um significado. Eu acho que teve até um evento aí na Catch the Fire em Piracicaba que o Lucas, junto com o Paulo, explicaram bastante desses elementos da Páscoa judaica. Então, se talvez esteja até disponível no Facebook, se vocês quiserem olhar, foi bacana ver essa perspectiva judaica desses elementos da Páscoa. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão. Comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Bem, então, por que eles tinham que comer às pressas? Por que eles tinham que estar preparados como se eles já fossem sair na caminhada, sair na fuga? Porque a gente vai ver que, de fato, é isso o que acontece. Eles têm que sair às pressas. Agora, o interessante é que eles tinham que comer às pressas aquela Páscoa. E aí fala que esta é a Páscoa do Senhor. Comerei às pressas. Essa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os homens como os animais. Grifa essa próxima frase. Executarei juízo sobre todos os seus deuses. E agora grifa de novo. Eu sou o Senhor. Executarei o juízo. Eu sou o Senhor. Tinha que ter um cordeiro para o sacrifício. Tinha que usar o sangue desse cordeiro. Executarei o juízo. Eu sou o Senhor. Não sei se vocês recordam, a gente leu Apocalipse 5 na aula passada. João chorando em prantos, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e de executar os juízos. Lembra que a gente leu isso em Apocalipse 5? E aí alguém fala para João, não precisa chorar. Engole o choro, João. Porque tem um que é digno. E ele olhou e eis o Cordeiro. Uau! Então vejam todas essa mesma linguagem em Apocalipse 5 e comparem agora com esse texto de Êxodo 12. Então grifa aí, eu executarei juízo, eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, e veja que está na primeira pessoa, se eu vir o sangue, passarei adiante e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será um memorial. Agora a gente precisa parar aqui e conversar. Este dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo, através de todas as vossas gerações.
Muito bem. Aqui a gente vê que o Senhor instituiu a Páscoa como um estatuto perpétuo. A gente precisa prestar atenção nessa linguagem e começar a identificar. Eu tenho grifado aqui nas minhas leituras, toda vez que essa palavra perpétua aparece. Estatuto perpétuo, aliança perpétua. O que significa perpétuo? Significa que não tem fim, não acaba. Então veja bem, Deus está dizendo que a Páscoa é para ser mantido como um estatuto perpétuo em todas as suas gerações. Certo? Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois quem comer pão fermentado entre o primeiro e o 7º dia será exterminado de Israel. No primeiro e no 7º dia haverá uma santa convocação. Nesses dias não haverá nenhum trabalho, a não ser a preparação da comida de cada um. Podereis fazer apenas isso. Portanto, celebrareis a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei vossos agrupamentos. Eu não gosto muito dessa tradução. Talvez na Bíblia de vocês vai falar tirei os vossos exércitos. Essa é a palavra certa. Tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Exato. A palavra certa aí é exército. Veja que Deus transformou um povo que era um povo de escravos em um exército da noite pro dia. O povo deixou de ser um povo de escravidão para se tornar um exército. Certo? Tirei o vosso exército da terra do Egito. Por isso guardareis este dia através de todas as vossas gerações como um estatuto perpétuo. Me pergunto a vocês. Se a igreja substitui Israel, por que a gente não vê essa celebração da Páscoa dentro da igreja? Já que é algo instituído perpetuamente por Deus. Certo? Então, ainda bem que nessa sala não penso que tenha ninguém que ainda tenha esse pensamento de que a igreja é o novo Israel, que Deus não tem mais propósitos sem Israel, porque a gente já estudou exaustivamente esse texto. Mas aí está mais um exemplo de que, então, se a igreja substitui Israel, fala para mim, a igreja não devia estar cumprindo esse estatuto perpétuo? Né? Vamos lá. Agora, o que significa também é que esse estatuto perpétuo é perpétuo. E algo que é perpétuo, ele não acaba na vinda de Jesus e não acaba na volta de Jesus. Compreendem isso? É perpétuo. Para sempre, para a eternidade. Nunca vai acabar. No reino milenar de Jesus, nós vamos celebrar a Páscoa do jeito que o Senhor instituiu a Páscoa. E na eternidade com o Senhor, nós continuaremos a celebrar a Páscoa, porque Ele instituiu a Páscoa como um estatuto perpétuo. Comereis pães sem fermento desde o entardecer do dia 14 do primeiro mês até o entardecer do dia 21. Não haja fermento algum em vossas casas durante 7 dias. Até o pão que a gente come na Páscoa na igreja tem fermento, então pensa nisso. Brincadeiras à parte. Quanto mais tirar todo o fermento da casa. Lucas, você tira todo o fermento da sua casa? Você cumpre todas essas regras aí? Você é judeu, cara. Você tem que cumprir tudo isso aí. Presta atenção. Vou responder por ele, cumpre. E a Vanessa que o diga. Porque não é só
o processo do tirano é um processo que tem antes de santificação uma série de coisas. Então... Exato. E agora vai continuar aqui, ó. Não haja fermento algum nas vossas casas durante 7 dias, pois quem comer pão fermentado será exterminado da comunidade de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Não comereis nada fermentado em todas as vossas habitações, comereis pães sem fermento. Então, Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, escolhei os cordeiros segundo as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Pegareis um ramo de sopo, embebedareis do sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a viga da porta e os 2 batentes, mas nenhum de vós sairá da porta de casa até o amanhecer. Então, você só está protegido se você estiver dentro daquela casa onde tem o sangue na porta. Porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios. Anota aí, o Senhor vai... Ó, vamos traduzir isso em termos atuais para ficar mais impactante. Que a gente ouve assim, o Senhor ferirá de morte os egípcios. Gente, o Senhor, está dizendo aqui, ó, o Senhor vai vir para matar os egípcios. Tá claro isso? E quando ele vir o sangue na viga da porta e nos batentes, ele seguirá adiante e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então veja bem, o que impedia os israelitas de sofrerem o juízo de morte do Senhor? É porque eles eram Israel? É porque o Senhor gosta mais deles? Não. Era o sangue de um cordeiro inocente marcando a porta da casa deles. Certo? Se um egípcio tivesse percebido isso, temido ao Senhor e batido na porta da casa de um israelita e falado: eu quero me esconder aí junto com você, ele seria poupado do mesmo jeito. Por quê? O Senhor estava determinando quem ia morrer porque era israelita ou porque era egípcio? Não. Era quem tinha ou quem não tinha o sangue na porta. Tanto que fala que se não tivesse sangue na porta, até os israelitas iam morrer. E se eles não estivessem dentro da casa, sob a proteção daquele sangue que estava na porta, eles iam sofrer a mesma praga. Observareis isto como... Terceira vez que a gente vai falar essa palavra. Estatuto perpétuo. Gente, uma vez, duas, ele falou 3. Certo? Então vai grifando, vai anotando. Para vós e para os vossos filhos. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor prometeu vos dar. Uau! Que o Senhor volta então a falar da aliança que ele fez com Abraão. E veja, a palavra é quando. A palavra não é se você fizer alguma coisa, eu vou te dar uma terra. Ou, sei lá. O que eu quero chamar a atenção é que não é uma questão de se isso vai acontecer. Será que eles vão possuir a terra? Será que Deus vai dar uma terra? Deus está falando quando eu der a terra, ou seja, é deal, né? Que eles vão receber a terra. É certo. Não tem por que ter dúvida. Né? Então, veja, observareis isso como estatuto perpétuo para vós e vossos filhos. E daí ele continua dizendo, quando tiverdes entrado na terra. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor prometeu vos dar, vocês vão continuar guardando esse ritual. E quando os vossos filhos vos perguntarem o que significa esse ritual, vocês vão responder, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito.
quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E os israelitas saíram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Então, veja, o Senhor disse que era algo perpétuo. Ele reitera, vamos dizer assim, a questão da terra, dizendo a questão da terra não é uma questão esquecida. Ele está dizendo, quando vocês entrarem na terra. Então veja a importância de Israel possuir a terra. Conforme eu prometi, ele fala. Gente, Deus prometeu. Deus prometeu. Pode quem quiser que seja me falar ao contrário. Deus prometeu. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu de morte todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus subordinados e todos os egípcios, e houve muito choro no Egito. Então essa palavra choro é a palavra pranto, clamor, desespero, grito. Não é simplesmente as pessoas choraram triste. Como que chama aquela série que a gente assistiu lá? Falda. Não sei se vocês conhecem essa série no Netflix. Mas tem uma parte lá que tem um velório de uns árabes lá. É uma gritaria louca, né? Não é qualquer... Coloca qualquer velório do Brasil aí no chinelo. Os caras gritam mesmo de desespero por causa do morto. Então imagina isso numa escala nacional. Todas as famílias gritando de desespero. O faraó levantou-se de noite. Ele e todos os seus subordinados, todos os egípcios, e houve muito choro. Pois olha só, não havia casa em que não houvesse um morto. Então todas as casas, todas as filhas do Egito gritando de desespero. Imagina no seu bairro, eu não sei quantas famílias moram no seu bairro, em volta da sua casa. Imagina todas elas gritando de desespero. Então, de noite, o faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós os israelitas, e ide cultuar o Senhor conforme pediste. Levai também convosco vossos rebanhos e vosso gado, como disseste, ide e abençoai a mim. E os egípcios insistiam com o povo, com pressa de expulsá-los da terra, pois eles diziam: vamos todos morrer. Assim o povo recolheu a massa antes que fermentasse, carregando as amassadeiras, amarrando-as em suas roupas sobre os ombros. Os israelitas fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. E o Senhor fez com que os egípcios fossem bons para o povo, de modo que lhe davam o que pediam. E assim eles despojaram os egípcios. Quando eu estava lendo esse texto hoje, gente, eu lembrei de um texto em Isaías 60, que fala que Israel receberia a riqueza dos mares, a riqueza dos gentios, a riqueza das nações. Eu vou abrir aqui para a gente ler rapidamente, porque é um texto em Isaías, é uma profecia que fala sobre o tempo da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. E eu estava lendo hoje mesmo, e agora eu não lembro se é Gênesis 7 ou 18, onde Deus fala para Abraão que o povo ia ficar, né, cativo e que 400 anos, e quando saísse ia levar ia sair abençoado, abençoado, né? Com riqueza, etc.
Então olha o que Isaías 60 fala. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. É chegada a tua luz. O que Isaías está falando? Pois as trevas cobrirão a terra e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti. Quem é a luz de Israel? O Senhor resplandecerá sobre ti. E sobre ti se verá a sua glória. Agora olha o que vai falar esses próximos versículos. Nações caminharão para a tua luz e reis para o teu esplendor, para o resplendor da tua aurora. Levanta-te e olha ao redor. Todos esses se ajuntam e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e estarás radiante. O teu coração estremecerá e se alegrará, porque as riquezas do mar serão trazidas a ti, e as riquezas das nações virão a ti, ou seja, a riqueza dos gentios virão a ti. Quero ler só mais alguns versículos aqui em Isaías 60 mesmo. Versículo 9. As ilhas me aguardarão, e primeiro vêm os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, ou seja, para o Messias de Israel, que vai estar em Sião. E todas as nações vão trazer as suas riquezas para Israel. Mais uma vez, Israel vai ser abençoado com a riqueza das nações. Da mesma forma que a gente viu que as pragas do Egito, né, vão acontecer em escala global no tempo do fim, né, quando o Senhor abrir os selos de juízo, quando o Senhor executar os juízos, as trombetas de juízo, quando o Senhor derramar as taças da ira. Então, todos esses juízos vão vir em escala global, né? Juízos do Senhor. E quando Israel receber a riqueza das nações, agora também vai ser em escala global. Eles não vão mais simplesmente receber as riquezas do Egito. Eles vão receber as riquezas das nações. Israel vai receber, literalmente, é isso que Isaías está dizendo, a riqueza das nações. Então eles vão trazer a prata e o ouro para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Glorificou a quem? Glorificou Israel. Estrangeiros edificarão os teus muros e os reis te servirão, porque te feri na minha ira, mas no meu amor tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão sempre abertas, não se fecharão de dia nem de noite, para que as riquezas das nações, mais uma vez, sejam trazidas a ti, e os seus reis sejam conduzidos com elas. Agora veja o que diz o versículo 12, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão totalmente destruídas. Então, no milênio, quando o Senhor estabeleceu o reino e restaurar o reino de Israel, as nações que não trouxerem essas riquezas para Israel e que não servirem Israel, está dizendo aqui que serão destruídas. Aí no versículo 17 fala: trarei ouro no lugar de bronze, prata no lugar de ferro, bronze em vez de madeira e ferro em vez de pedras. Farei com que os teus oficiais sejam pacíficos e os teus opressores sejam justos. Não se ouvirá mais falar de violência na tua terra e desolação ou destruição do teu território, mas chamarás os teus muros salvação e as tuas portas
louvor. Então, aqui o Senhor já está falando da restauração do reino a Israel e a instituição do reino do Messias na terra. Mas só para fazer um paralelo entre a forma como eles saíram desse tempo de tribulação para ir para uma terra que Deus havia prometido. E da mesma forma, no fim, eles vão estar saindo de uma tribulação intensa e voltando para essa terra que o Senhor prometeu. E no Egito eles saíram então com todas as riquezas do Egito, e agora em escala global todas as nações vão trazer as suas riquezas para o Santo de Israel. Voltando a Êxodo 12, versículo 36. E o Senhor fez com que os egípcios fossem bons para o povo, de modo que lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. E os israelitas viajaram de Ramassés e Sucote para cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de pessoas e uma grande quantidade de gado em rebanhos e manadas. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, como haviam sido expulsos do Egito, sem tempo de parar e preparar a comida. A massa ainda não havia fermentado. O tempo que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos, cumprindo aquilo que o Senhor havia falado para Abraão. O Senhor falou para Abraão que isso ia acontecer. 400 anos que o povo ia ficar subjugado em uma nação que não era deles. Agora ele vai falar de novo dos exércitos do Senhor no versículo 41. Ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os agrupamentos, ou seja, todos os, como se fossem batalhões desse exército do Senhor, saíram da terra do Egito. Incrível como o Senhor transformou um povo de escravos em um exército da noite para o dia. Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor. Sumiu todo mundo de repente, Paulo? Tá funcionando aí? Weird. Sumiu todo mundo aqui, de repente, mas está funcionando. Então tá bom. Não quebrareis nenhum dos ossos daquele cordeiro. Então veja bem, João 19:33 depois vai falar que quando quando Jesus foi crucificado e os soldados foram para tirar aqueles homens da cruz, eles quebraram as pernas dos ladrões que estavam crucificados junto com Jesus, mas eles não quebraram nenhum osso de Jesus, cumprindo a profecia. Agora veja bem, desde então o Senhor já estava usando essa figura do cordeiro lá no Egito para representar esse cordeiro perfeito, sem mancha, que tira o pecado do mundo. João 1 o quê? João 1 alguma coisa. João Batista fala: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que os israelitas tiveram que matar para proteger suas vidas, né, e para livrar suas vidas do juízo e da morte, era simplesmente uma sombra, um protótipo, uma figura desse Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. E é incrível ver os detalhes de Deus aqui, porque ele fala para não quebrar nenhum osso desse cordeiro. E toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa. Quando, porém, um estrangeiro, e daí ele vai falar de novo da questão do estrangeiro para celebrar a Páscoa, e ele fala
que naquele mesmo dia o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito segundo os seus batalhões. Então, de novo, segundo os seus exércitos. Incrível. Rapidão, eu quero ler alguns versículos, pelo menos, de Êxodo 13. Então começa que o Senhor fala para Moisés: consagra-me todo primogênito, todo primeiro que sair do ventre da mãe entre os israelitas, tanto os homens como os animais, será meu. Então todos os primogênitos pertencem ao Senhor. E aí Moisés disse ao povo, versículo 3, lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da escravidão, pois o Senhor vos tirou daqui com mão forte. Por isso não comerá pão fermentado. Estais saindo hoje, no mês de abril, Abib, quer dizer. Versículo 5. Quando o Senhor te houver feito entrar na terra dos cananeus. Então, de novo, é uma questão de quando, não de se o Senhor vai fazer ou não vai fazer. Fala, quando o Senhor te fizer entrar na terra. É para você continuar fazendo esse mesmo ritual. Agora, olha o versículo 9. Os teus filhos vão te perguntar, para que você faz isso? Daí você vai explicar o porquê que você faz isso. Porque foi assim que o Senhor tirou o povo do Egito. E o versículo 9 diz, isto te servirá de sinal em tua mão e de memorial entre os teus olhos. Entre os olhos é onde? Entre os olhos. Na testa, certo? Entre os meus olhos é tá na minha testa esse sinal. Então, entre os meus olhos e na minha mão, este é o sinal para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porque o Senhor te tirou do Egito. Depois em Deuteronômio 6 vai falar, encuca a lei do Senhor na cabeça do seu filho, para que seja sinal em tua mão e na tua fronte. Qual é a marca de Deus? Tem muita gente preocupada com a marca da besta, sem se preocupar com a marca de Deus. Agora, se eu tiver que me preocupar com uma das duas, meu querido, ao invés de especular a respeito da vacina, eu quero mais é ter a marca de Deus. Certo? Mais importante a gente saber qual é a marca de Deus do que se eu vou ou não ter a marca da besta. Presta atenção, a marca da besta, você não vai pegar a marca da besta por acaso. É algo intencional. Então, se vocês estão ouvindo essas especulações absurdas e essas teorias de conspiração absurdas, né? E digo com clareza, assim, a gente não é muito a favor de vacina e de nada disso também. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente, tá? Então, Apocalipse 9 fala que 1/3 da população da Terra, depois que já tinha 1/4 da população da Terra sofrido o juízo de morte, Apocalipse 9 fala que 1/3 da população da Terra vai sofrer de novo um juízo de morte, exceto aqueles que tiverem a marca de Deus. Veja que interessante, não fala, quem tiver a marca da besta vai sofrer esse juízo de morte. Fala que vai sofrer o juízo de morte, exceto se você tiver a marca de Deus. Então, você quer ter a marca de Deus ou você quer estar preocupado em não ter a da besta? Certo? Hashtag tá dito. Então, isso servirá de sinal em tua mão e de memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porque o Senhor te tirou do Egito com mão forte. Versículo 11 vai falar de novo. Também, quando o Senhor te houver feito entrar na terra, de novo ele está falando, você vai entrar na terra. É a 4ª vez que ele fala isso, nesses 2 capítulos. Quando o Senhor te fizer entrar na terra. E a terra que ele jurou dar aos teus pais. E ele fala, separarás para o Senhor todo primeiro que sair do ventre de sua mãe, incluindo o primogênito dos teus animais. Agora, olha isso, os machos serão do Senhor. Então, para você ter o seu filho primogênito com você, o que você precisa? Resgatar ele. E como que resgata?
Versículo 13. Mas resgatarás com um cordeiro todo primogênito de jumenta. Se não quiseres resgatar, quebra-lhe o pescoço. Resgatarás também todo o primogênito dos teus filhos. Então, como que resgata o primogênito dentre os filhos de Israel? Com um cordeiro. Lembra que o Senhor falou que Israel era o primogênito dele. Como que ele resgatou Israel? Com um cordeiro. Versículo 15. E aconteceu que, insistindo Faraó em não deixar o povo sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito. O Senhor matou. Se isso te ofende, lê de novo. Isso tem que deixar de ofender a gente, porque o Senhor vai matar de novo. Isso significa que nosso Deus é um Deus sanguinário? De forma alguma. Significa que ele é um Deus justo e santo. E o pecado merece a morte. E nós seríamos dignos dessa morte se não fosse um cordeiro no nosso lugar. Aleluia por esse cordeiro. Amém. O Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Por isso, sacrifico ao Senhor todos os primeiros animais machos a saírem do ventre e resgato o primogênito dos meus filhos. Então, era essa a explicação que os israelitas tinham que dar para os filhos e para as gerações que vinham depois deles. E de novo o Senhor vai falar no versículo 16: isto servirá de sinal na tua mão e símbolo entre os teus olhos, porque o Senhor vos tirou da terra do Egito com mão forte. E aí, só para a gente acabar, no versículo 19, o que Moisés fez? Foi embora feliz e contente? Não antes de pegar e trazer com ele os ossos de José. Lembra que quando José estava para morrer no Egito, ele falou: eu quero que vocês levem meus ossos quando vocês saírem daqui. Ou seja, para José já não era uma questão de se vocês saírem daqui um dia, não, era quando vocês saírem daqui, porque ele cria 100% na promessa que Deus tinha feito para Abraão, para Isaac e para Jacó, seu pai. E o Senhor ia à frente deles, aqui também é mais um versículo impressionante, versículo 21. De dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, de novo, a gente vê a nuvem, a fumaça e o fogo e Israel e todo esse contexto, e aí toda essa questão, então, num cordeiro que substitui, que livra da morte, que paga pelo primogênito, e aí a gente vê essa história que não pode quebrar o osso, e aí eu nem preciso ficar ressaltando tanto as ligações e as relações que toda essa história tem com Jesus. Muito bem. Perguntas, comentários? O que podemos aprender sobre Deus, sobre nós e sobre obediência? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou ler uma citação aqui do livro do Daniel Juster. Victor, pode falar. teve uma parte que você falou sobre, aqui no versículo 12, que estava em primeira pessoa, né? Eu farei, eu, Senhor. Deixa eu achar aqui. Aqui. 12, não é? Passarei, matarei. Então, estava em primeira pessoa. Só que depois começa a estar em terceira de novo. Tem algum significado especial para isso? Porque depois vem, tipo, em terceira, sendo que estava em primeira. Depois Qual versículo que você está falando depois? No capítulo 12, nos versículos 11 até...
Acho que até o 13 mesmo. Até o 13 tá em primeira pessoa. Aí depois começa tudo em terceira de novo. Lê um versículo que está em terceira pessoa para eu entender o que você está falando. Ó, aqui no versículo 11 tá falando assim: nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos. Nananana. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará a casa onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei pela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Daí depois tá de novo. Aqui, tipo, no versículo. Deixa eu achar. Não encontrei. Enfim, na minha versão, tá aqui no final, quando ele fala de novo sobre o fermento e sobre o sangue. Epa, tá falando aqui: celebem a festa dos pães sem fermentos, pois ela os lembrará que o Senhor tirou suas multidões da terra do Egito. Na minha Bíblia tá assim, no versículo Qual versículo é esse? 17. 17. Portanto, celebrarei a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os vossos agrupamentos do Egito. Veja que continua na primeira pessoa. Nesse dia, tirei os vossos agrupamentos do Egito. Por Que a isso, minha- guardareis esse dia de todas as vossas gerações como estatuto perpétuo. É Acho isso? que a minha tá escrito, pois ela os lembrará que o Senhor tirou suas multidões. Mas esse Acho- ela é a festa. Essa festa, a festa lembrará o povo que o Senhor tirou eles do Egito. Continua se referindo ao Senhor, que o Senhor tirou eles do Egito. Sim. Então, esse ela aí, nessa tradução que você está lendo, é a festa dos pães sem fermento. Tá. Entendeu? Uhum. Mas a questão anterior, é mais sobre o fato de que quem estava executando o juízo era o próprio Deus. É isso que eu queria ressaltar com vocês. Então, quando ele fala, eu venho, eu vou passar, eu vou matar, é Deus que está executando juízos. E por que isso é importante? Porque aí é Deus como Jeová, né, como Jeová. Então, sem esse versículo 12, eu sou o Senhor, né? Esse Senhor aí está em letras maiúsculas, então ele está falando na primeira pessoa, então é Deus falando, né? Jeová falando. E aí a gente vê em Apocalipse que quem vai executar os juízos de Jeová é Yeshua, que tem o nome de Jeová no nome dele mesmo. Então, Deus fala que ele deu a Yeshua o nome que está sobre todo nome na terra e no céu, na terra e debaixo da terra. Então, não há outro nome pelo qual se importa chamarmos a não ser o nome de Yeshua. Sim, o Lucas está comentando aqui que a Páscoa é uma festa, é uma celebração, e a festa dos pães sem fermento é outra celebração, né? Mas ambas as celebrações são memoriais desse tempo do Êxodo, tá? Então, as duas celebrações se referem à saída do povo de Israel do Egito. Deixa eu ler rapidinho para vocês, então, uma citação aqui do Dan Juster, no livro dele, Páscoa, a chave para abrir o livro do Apocalipse. Ele fala assim: a narrativa Páscoa-Êxodo descreve o povo de Deus, passando por uma severa luta com o Egito e o seu governante Faraó. Por causa de Israel e de seus próprios propósitos na terra, Deus levantou 2 profetas, Moisés e Arão, que anunciaram a vinda de pragas sobre o Egito. As primeiras 9 pragas não resultaram em arrependimento dos egípcios ou do seu líder. A 10ª praga, com a morte dos primogênitos do Egito, resultou na liberação dos filhos de Israel pelo faraó. Durante essas pragas, Deus, de maneira sobrenatural, fez distinção entre os egípcios e os filhos de Israel, protegendo seu povo na terra de Gósen. Mesmo a praga mais severa, a morte dos primogênitos,
não afetou Israel, porque os israelitas passaram o sangue da ovelha pascual sobre os umbrais das portas de entrada de suas habitações. E depois dos israelitas saírem, o coração de Faraó mais uma vez se endureceu. Ele perseguiu os israelitas até a beira do mar. Israel estava encurralado pelas águas de um lado e pelos soldados egípcios do outro. Embora eles estivessem protegidos das forças do Egito pela coluna de fogo e nuvem, parecia não haver escapatória. Então Deus disse a Moisés para seguir em frente. E quando ele estendeu sua vara sobre o mar, as águas se repartiram e os israelitas passaram por terra seca. Os egípcios, incrivelmente tolos, perseguiram Israel mar adentro. Assim que Deus deu a ordem, as águas se juntaram e o exército do faraó se afogou. Atônito, o povo de Israel se viu do outro lado, sem ninguém persegui-lo. Israel estava livre agora para receber a aliança de Deus e entrar na terra prometida. Então, ele faz uma relação em que essa história se sobrepõe com a história do Apocalipse e que dessa mesma maneira em que houve essa proteção sobrenatural, né, de Deus em relação ao povo de Israel, essa proteção sobrenatural vai voltar a acontecer. E aí fala aqui assim, ó, o povo de Deus nos últimos dias é a contraparte dos judeus no tempo do Êxodo. Então, o povo de Deus nos últimos dias é a contraparte, ou seja, é a comparação, é a realização dos judeus no tempo do Êxodo. O anti-Messias e o seu sistema, ou seja, o anticristo e o seu sistema, correspondem a Faraó e ao sistema egípcio. Alguns estudiosos da Bíblia já notaram semelhanças com a Páscoa e Êxodo no livro do Apocalipse. E aí, então é isso que ele vai defender nesse livro e abordar essa correlação e essa contraparte do que aconteceu no Êxodo com o que vai acontecer no mundo em escala global na vinda de Jesus como o Messias, o Rei de Israel. Muito bem. Mais algum comentário? Lucas escreveu aqui alguma coisa, ó. Há um comentário que Deus matou os egípcios afogando em juízo ao que os egípcios fez em matar os meninos no Nilo. Verdade. É. Então a gente aprendeu hoje que Deus é um Deus sanguinário, vingativo. É isso mesmo? Aí vão recortar isso que eu falei e vão postar nas mídias sociais. Não é isso que aprendemos. Aprendemos então que Deus é um Deus justo, santo, que os juízos dele são perfeitos e que o juízo do pecado é a morte e a única coisa que pode nos livrar da morte é o sangue de um cordeiro inocente. E o nosso cordeiro inocente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, graças a Deus, podemos ser livres do juízo do Senhor e da ira do Senhor, porque nós estamos debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. Certo? Então, podemos ficar alegres com isso. Muito bem. Obrigado. O Lucas colocou aqui, ó, justo e santo, não sanguinário e vingativo. Muito bem. Bom rever o Lucas e a Fernanda na ativa. Obrigado, Débora, pela participação de sempre. A Carmen, a Diva, a Helena, Marcondes. Paulo, que permaneceu calado hoje. Muito bem. Lucas, como está a sua possibilidade de abrir o microfone aí? Hoje a Fernanda começou orando. Eu acho que você podia concluir orando.
não faz uma coisa dessa. Você tem que falar para ele no começo da reunião para ele já se organizar em sair da